Olha só, tem uma coisa que eu não contei até agora para vocês que você precisa saber, que é algo chamado fator crítico. Eu dei um spoiler também na aula passada, mas eu não expliquei a fundo como é que funciona o fator crítico. O fator crítico, ele funciona como se fosse o porteiro do nosso subconsciente. Então olha ali, ó, tem aquela parte de fora do iceberg, que é o consciente, tem o fator crítico, que é como se fosse essa água, que é o que não deixa as coisas entrarem no seu subconsciente, e dentro tem o seu subconsciente, tá? Esse fator crítico, ele é estabelecido mais ou menos com 7, 6 anos de idade. Antes disso, a criança ela vive como se ela estivesse no mundo da lua. São as fases que a gente conversou ontem na análise do caráter. Eu estou formando ainda essa criança. Então, se ela pegou um carrinho e está brincando ali no chão, ou uma boneca e está brincando dentro de uma casinha, a representação disso para aquela criança não é só uma boneca e uma casinha. Para ela, ela está dentro de uma historinha encantada. Ela vê tudo como se fosse um mundo encantado, porque ela não tem o fator crítico, que é o que julga a informação antes de deixá-la entrar e despertar emoções na gente. Qual que é o grande problema do nosso porteiro? Ele só vai deixar entrar a informação se essa informação fizer sentido com o que está lá dentro, tá? Com o que está no subconsciente. Olha um exemplo. Você conscientemente quer estudar. Você pensa lá com a sua análise, com o seu raciocínio. Eu quero estudar. Você vai para o seu cursinho, você senta lá para estudar e o cursinho te dá uma tonelada de informação. Ele joga toda a informação que você precisa ter para passar. E você precisa dessa informação. E ele joga isso para você estudar. Você começa a estudar. E aí, uma mensagem é enviada para o seu subconsciente. Eu quero estudar. Essa mensagem é interpretada pelo fator crítico, que envia uma informação lá para o seu hábito estudar. Olha, ele quer estudar. Olha a flechinha descendo. E ele vai chegar e vai bater no programa que você tem instalado no seu subconsciente. E esse programa ele é ruim. Ele é um programa que nunca foi adaptado para isso. É uma matéria, por exemplo, que você odeia estudar. Quando isso bater no seu subconsciente, bater na emoção relacionada, o seu subconsciente vai falar: eu não quero sentir dor. Portanto, eu não quero estudar. Eu não quero reter essa informação que está sendo me dada, que está sendo me cobrada, está sendo colocada para dentro. E aí eu faço o quê com o que eu não quero? Eu jogo no lixo. Eu jogo fora. E isso entra num ciclo completamente vicioso. Quanto mais eu tento estudar aquela matéria que eu não gosto, mais difícil fica estudar aquela matéria. Quanto menos eu entendo a matéria pela qual eu estou estudando, mais difícil fica aprender aquela matéria. É um ciclo vicioso. Você está fazendo o processo ao contrário. Por isso que muitas pessoas me perguntam: Rodrigo, me indica um livro para eu estudar direito constitucional, por exemplo. Eu sou do direito, então eu vou dar os exemplos com direito, mas você pensa aí na sua matéria que você quer estudar, tá? Como que eu posso indicar um livro para alguém se eu não sei se essa pessoa gosta daquela forma de explicação daquele professor? Muito melhor do que você estudar um livro que tenha toda a informação, é você estudar um livro que faça você gostar daquela informação que está sendo dada. Muito melhor que você assistir um professor ou ter aula com um professor que fale da forma completa, é melhor você ter aula com um professor que fale da forma como você gosta. Porque uma vez que você construiu o hábito, o programa relacionado àquela matéria e a emoção ali dentro for negativa, provavelmente você só vai de mal a pior. Então pensa no exemplo que é as mensagens que eu recebo todos os dias. Rodrigo, eu tento estudar, mas eu sempre procrastino no momento que eu vou estudar. Rodrigo, eu pego meu material para estudar, só que eu estudo 2 minutos e já começa a me dar um sono terrível. E aí o que você faz? Em vez de arrumar o que está errado, você força que aquilo aconteça da maneira como você quer que aconteça. Você força a estudar. Você usa análise e força de vontade para forçar o estudo. E você vai construindo ou somatizando um problema muito maior. Claro que isso pode vir de um trauma e você pode só estar somatizando, como isso pode vir também de um problema que aconteceu naquele exato momento, tá? Você não precisa ter um trauma na infância, mas muitas pessoas têm um bloqueio de aprendizagem, como eu chamo, né? Lá quando era pequenininho, no momento de aprender a estudar, mas muitas pessoas desenvolvem isso com o decorrer do tempo. E esse desenvolvimento, a pessoa às vezes entende. Vou dar um exemplo. Uma criança que é chamada de burra por muitas vezes. Nossa, como você é burra, você não consegue tirar uma nota. Nossa, como você é lento, você não consegue ter raciocínio. Isso vai passando e aquela pessoa acaba acreditando que realmente ela não tem uma capacidade de raciocínio, que ela não tem como aprender como uma outra pessoa aprende. Isso cria um hábito dentro do seu subconsciente péssimo, um hábito ruim. Então essa é a forma tradicional, essa é a forma que você vê os cursinhos aplicando por aí.
Rodrigo, mas por que algumas pessoas, então, vão no cursinho, estudam e se dão muito bem, são aprovadas em primeiro lugar, sem precisar fazer nenhuma ressignificação, nenhum desbloqueio? Porque essas pessoas, elas já estão prontas. O programa dentro delas, para estudar, ele é completamente positivo. Ou elas conseguiram fazer uma ressignificação sozinha, ou desde pequeno elas foram treinadas para aprender que a aprendizagem é legal, é gostosa. Então, quando ela vai estudar, ela simplesmente enxerga aquilo como algo prazeroso. Ela estuda por prazer, tá? Então, por isso, algumas pessoas vão se dar muito bem com materiais de cursinho, não precisam de mais nada. Agora, outras precisam fazer um desbloqueio antes de começar a estudar, senão vai sempre alimentar um ciclo vicioso negativo.